Vamos ficar de pé, vamos ler a nossa Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 24, verso de número... Mateus 24 e São João, capítulo 3. Os dois lugares que nós iremos ler a nossa Escritura. Mateus 24, São João, capítulo de número 3. Parágrafo 94, mensagem Mostra-nos o Pai. Eu admiro qualquer coisa que não tenha medo. Que não tenha, não é que tenha medo. Isso é o profeta falando. Deus não pode usar um covarde. Se você é muito covarde para testificar perante o seu chefe, olha para você ver, diante de qualquer outra pessoa, e se envergonha de Jesus Cristo, Ele não pode usar você. Envergonha aquele que tem uma timidez excessiva, né? E se você tem vergonha do Evangelho de Cristo, eu penso, como Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Algumas pessoas podem continuar na igreja, mas quando chegam lá fora, elas estão vazias. Agora, esse tipo de religião não é bom. Isso é apenas fazer um show. Elas têm que ser vivificadas. São Marcos também, a Bíblia diz, São Marcos capítulo 8, a Bíblia diz que aquele que envergonhar de Deus diante dos homens, ele disse, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Tudo são coisas ligadas com a timidez. Você é crente, irmã? Sabe, é porque eu vou na igreja, sabe? Estou tentando, sabe? Esse estou tentando, irmão, é quase uma maneira de falar assim, eu não sou ainda. Estou tentando, sabe? Estou tentando, sabe? Você sabe que não é fácil. Isso é porque você já está justificando. Justificando falhas, justificando embaraços, justificando um monte de coisas. Então, nós devemos rever muito os nossos conceitos. São Mateus 24, verso de número 10. Diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. São João 3, verso de número 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. Pode se assentar. Interessante. Gostaria que você tivesse essa palavra em mente. É o título da mensagem que o irmão Brana pregou. Amor. Amor. No parágrafo de número 17, o profeta irmão Brana disse assim: aquela palavra, João 3,16, nesta noite, embora seja pequena em sua porção,
amor. Deus amou. Embora seja pequena em sua porção, embora seja uma palavra que caiu em descrédito, uma palavra que no seio da igreja cristã saiu de moda, uma palavra que no meio da classe, lamentavelmente é assim, chamada cristãos, pregadores e assim vai, vamos tratar de nós. É uma palavra que saiu do nosso uso, é um sentimento que não é mais manifestado, é um sentimento que pouquíssimas vezes se manifesta hoje, amor. E o profeta disse, embora ela seja pequena em sua porção, ela contém, olha o poder do amor, ela contém valor suficiente para salvar o mundo. Ela tem valor suficiente em si própria para curar cada pessoa enferma que está na terra hoje. Olha o poder desta palavra, amor. Ele diz, é um perdão para cada pecador. É alegria para cada pessoa cansada. É a esperança para o desesperançado. É o alimento para o santo. É a cura para o doente. É o perdão para aqueles que estão perturbados. É a libertação para aqueles que estão presos. Ele disse, o amor resolve todos os problemas. Que coisa magnífica. O profeta Irmão Brana disse que o amor resolve tudo. E aí você precisa de psicólogos para resolver alguns problemas. Você precisa de remédios para resolver outros. Você precisa de presídios para resolver outros problemas. Você precisa, lamentavelmente, por causa da dureza dos vossos corações, disse Jesus, Moisés permitiu da carta de divórcio. Você precisa, infelizmente, do divórcio para resolver alguns problemas, porque em alguns casos, se não separar, vai terminar em um homicídio. Se não separar, vai terminar em filhos loucos, apesar de que poderão ficar loucos também com a separação. Mas pelo menos às vezes aquela separação que Deus disse, eu odeio na área humana, às vezes o homem precisa dela para resolver alguns problemas. Mas o profeta Irmão Brana vai e disse assim, isso tudo porque o amor está ausente. O profeta disse, porque quando o amor está presente, ele resolve todos os problemas. O profeta disse, é uma palavra pequena em sua porção, mas ele disse, uma gota deste amor ágape, que é o amor de Deus, ele disse, agora mesmo tiraria cada louco de dentro do sanatório. Olha o poder que existe no amor. Ele disse, uma gota deste amor resolveria o problema de cada pessoa enferma na face da terra. Ele disse, uma gota deste amor tiraria cada detento de dentro de uma penitenciária. Uma gota deste amor faríamos não ver nunca mais na terra homicídios, divórcios, drogas e todas as pestilências que nós vemos hoje. E aí o profeta Irmão Brana, no parágrafo 25 da mensagem Amor, ele disse assim, se tem alguma coisa pelo qual o mundo está morrendo, é pela ausência do amor. O profeta disse, a ausência do amor dentro do mundo está levando o mundo à morte. Ou seja, está levando o mundo a viver essa pestilência que hoje estão vivendo. E aí o profeta diz, a escassez do amor está causando mortes. A escassez do amor está destruindo a terra. Se há qualquer coisa pela qual o mundo está morrendo hoje, é a ausência do amor.
Em minhas viagens eu descobri que essa é a pedra rejeitada, que não deixa o edifício se encaixar, que não deixa a obra ser concluída. Vocês estão vendo essa pirâmide ali? Ela é a estatura de um varão perfeito. Embaixo está o corpo, disse o profeta, chamado de igreja. Em cima você vê aquela pequena pirâmide separada. Há um espaço onde o sol brilha em cima dela, aonde está escrito amor. O profeta, irmão Branham, disse assim: eu, viajando ao redor do mundo, descobri que esta é a pedra, aquela lá em cima, que os edificadores rejeitaram. Qual é a pedra que os edificadores rejeitaram? O profeta disse: essa pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra, disse o profeta, é que não deixa a construção se concluir. Que construção? A perfeição do corpo. Que construção? A perfeição da igreja. Que construção? A perfeição daquele marido, a perfeição daquela esposa, a perfeição daquele corpo chamado corpo místico de Cristo, chamado Igreja do Senhor. E o profeta vem e diz no parágrafo 25, eu descobri isso em minhas viagens, que essa é a pedra rejeitada, que não deixa o edifício se encaixar. Qual pedra rejeitada? Ele disse, o amor. Ele disse, é uma pedra que tem sido rejeitada. E sendo rejeitada, você vê o mundo escasso do amor. E o mundo estando escasso do amor, você começa a ver um mundo que o profeta diz, está morrendo. E depois de você ver o mundo morto, porque a verdade é, estão mortos. Ainda que tenha aparência de vivos, músicas aparentemente de vivos, ainda que às vezes tenham discursos aparentemente de alguém que queira preservar a vida, como aqueles que cuidam do meio ambiente. Às vezes você vê um discurso de alguém que quer preservar a vida, mas você não preserva a vida prendendo, matando, roubando, dopando as pessoas. Irmão Branham disse, você preserva a vida amando. Quando você consegue amar, você consegue preservar a vida. E aí você vai descobrindo que há muitos lugares que já estão destruídos, muitos lares destruídos, igrejas destruídas, famílias completamente em pedaços. Não souberam preservar a vida, rejeitaram a pedra que os edificadores também rejeitaram. Rejeitaram aquilo que irmão Branham chamou de pedra de coroa, aquilo que ele chamou de o amor. Lá dentro está escrito o amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor, nós vemos que Ele é a pedra que encaixa e que traz a perfeição da igreja. Não adianta a igreja ter ali a estatura do varão perfeito também, aquelas 7 virtudes ali, e não aceitar a pedra. Ou seja, aquela pedra é o amor ágape, disse o profeta irmão Branham, no parágrafo de número 28 em diante da mensagem o amor. Não adianta ela ter fé, olha aqui, fé é para usar nessa dimensão. Não adianta ela ter virtude é para usar nessa dimensão. Não adianta ela ter apenas a ciência, é para esta dimensão. A paciência, a perseverança, a piedade e o amor fraternal. Essas 7 virtudes, é claro que elas vêm de Deus, mas o profeta disse na mensagem o paradoxo, você pode ver os frutos do Espírito em uma pessoa e ela não ter o Espírito. Parece estranho, mas ele disse, não existe pessoa tão longânima como aqueles que eu conheci aqui da ciência cristã. Ele disse, eles são pacientes, dóceis, longânimos, bondosos. E você olha para a legião da boa vontade, você vê pessoas dóceis, amorosas, caridosas, que dão um show em nós, com relação àquela 7ª virtude ali, que está escrito assim, amor fraternal. E aí o profeta vai e diz, não adianta você ter apenas essa estatura do varão perfeito, isso te faz um homem perfeito, mas se você não receber aquela pedra de coroa, ou seja, aquela pedrinha escrito amor,
que não está falando mais do amor fraternal, ou seja, o amor de irmãos para com irmãos, que está extinto, de acordo com o 5º selo. Apocalipse, Mateus capítulo 24, verso 10 em diante, irmã Brana disse assim: ali está revelado o 5º selo. E no momento quando o 5º selo estava revelado, as almas estavam debaixo do altar, a igreja noiva vivia aqui na terra o seu 4º selo. E ele disse: e você viu pelo 5º selo que faltou o amor. A Bíblia diz que a iniquidade, o que é a iniquidade? A Bíblia diz: a iniquidade multiplicou. Iniquidade é conhecer a verdade. Multiplicou pelo avanço da tecnologia, a internet, o rádio, os meios de comunicação, o evangelho cruzando toda a terra. E você pensando nessa mensagem chegando nos países mais remotos do mundo. Aí você chega à conclusão que o evangelho, ele está chegando em todo o mundo. Sim, o conhecimento, a verdade multiplicou. Mas a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, iniquidade é conhecer a verdade e não praticá-la. Por que aumentou a iniquidade? Porque aumentou o conhecimento, a verdade. Aumentou o índice de informação do que é a verdade. O índice de informação do que Deus está fazendo hoje. Hoje o mundo conhece essa mensagem. Claro que com algumas exceções. Aumentou, mas também aumentou a iniquidade. E aumentando a iniquidade, ou seja, conhecimento da verdade sem prática, a Bíblia disse assim: o amor esfria. Conhecer a verdade sem prática. Conhecer a verdade sem ação. Conhecer a verdade sem posicionamento, isso produz frieza espiritual. Foi o que nós lemos em Mateus 24, 10. O amor de muitos se esfriariam. E esfriou, porque já estamos vivendo no período do 4º selo, e o 5º selo são as almas que já estão debaixo do altar, clamando, almas dos judeus, disse o profeta, que foram martirizados, estão clamando por vingança, porque a noiva, ela não pode estar no 5º selo, ela não clama por vingança, mas ela clama por amor, e o profeta pregou a mensagem de título Amor. Ela não clama por vingança, ela clama por amor, e clamando amor, ela clama misericórdia, ela clama paz, ela clama solução de problemas, ela clama por transformação. Mas aí o profeta, irmão Brana, vem e disse: a ausência do amor, ou seja, da pedra de coroa, está levando o mundo. E lembrando que o nosso mundo não é aquele mundo, ainda que vamos lá, trabalhamos, negociamos, relacionamos, compramos, vendemos, mas o nosso mundo não é aquele, o nosso mundo é este. A Bíblia diz que estamos assentados em um mundo celestial, em lugares celestiais, em uma dimensão celestial. Você vive em outro mundo. Você chega a ridicularizar as coisas que eles fazem lá. Eles ridicularizam as coisas que nós fazemos aqui, e nós reprovamos e ridicularizamos as coisas que eles fazem lá, porque eles vivem em uma dimensão chamada Laodiceia, em um mundo. Laodiceia é um estado, Laodiceia é uma situação, Laodiceia é um espírito em que a pessoa vive. Eles vivem em um mundo e nós vivemos em um outro mundo. Eles vivem em um estágio de morte, em um estado de decadência, mas a igreja vive, disse o irmão Brana, em um estado de ascendência espiritual. Enquanto o mundo vai atrofiando, nós vamos nos ascendendo, nós vamos crescendo. A ascendência de Deus, que é gradativa, é como as eras. Paulo veio com a fé, e aí você vê que foi o primeiro degrau, mas a igreja está subindo. Cada dia que passa, ela está subindo. Depois veio outro mensageiro com a virtude. Daqui a pouco veio outro com a ciência. E a igreja está subindo. Ela está subindo. Subindo para onde? Subindo em direção à pedra de coroa. Por isso que a Bíblia diz: olhai para cima, porque está próxima a vossa redenção. Quando se derem essas coisas, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. E é assim que a igreja está. Ela pisou em Éfeso e ela olhou para cima, e de Éfeso ela foi a conquistar a virtude, a era de Esmirna,
E então agora ela foi conquistar a era de Pérgamo, e assim ela foi conquistando, era por era, uma virtude. E nós estamos vivendo em uma era quando tudo que as eras passadas tiveram, de Éfeso até Filadélfia, as 6 virtudes que as eras tiveram está na pirâmide. Você precisa de tê-las hoje concentrada dentro de você e com 1 grau a mais. Por quê? Porque esta mensagem veio e ela trouxe a nós o amor fraternal. E trazendo a nós agora o amor fraternal, nós não estamos olhando para baixo, para a base da pirâmide, nós ainda agora estamos olhando para o topo. Porque chegamos no amor fraternal, era de Laodiceia, ministério de Elias, o ministério da restauração da igreja, em todos os sentidos, não só batismo, unicidade, isso são rudimentos, podemos subir um pouquinho mais, não só essas pequenas coisas, mas aí você sai dos rudimentos, e se você parar na restauração dos rudimentos, você continua um carranca dentro de casa. Você continua uma carranca dentro de casa, continua um insensível, continua sendo uma mulher rixosa, um homem rixoso, continua sendo um homem às vezes ingrato, uma família ingrata, e dizendo, Elias já veio e restaurou todas as coisas. Mas você parou. Não, sim, o amor fraternal veio, restaurando os rudimentos, porém ele também quer restaurar agora a essência, a vida, o espírito, o sentimento. Agora ele quer dar à igreja a pedra de coroa, o amor ágape dentro da igreja. Precisamos subir, porque eu fico observando, não tem como, as coisas se mostram. Não que você pesquisa e procura, as coisas vão se mostrando gradativamente. E aí você vê ministérios que ficam apenas naqueles pequenos rudimentos, apenas naquelas coisas, apenas exortação, apenas correias, chicote, apenas cajado, e não tem nada mais para a igreja. Porém a igreja tem que crescer, tem que chegar um momento que nem precisa mais dessas coisas. Tem que chegar um momento quando você diz, eu já caminhei, eu já subi um pouquinho, eu já saí já de Éfeso, fé, eu já saí já de Esmirna, virtude, eu já saí de Pérgamo, conhecimento, eu já saí de Tiatira, temperança, eu já saí de Sardes, paciência, eu já saí de Filadélfia, piedade, eu já cheguei na era de Laodiceia, amor fraternal, mas eu quero algo mais. Laodiceia é um estado de espírito, Laodiceia é uma era humana, eu agora quero ir além, eu agora quero entrar lá naquela pedra de coroa, lá no amor ágape, lá no amor divino, ter uma experiência com Deus. Crescimento, dia após dia, crescendo, como disse Oséias 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. Conheci a fé de Paulo, conheci a virtude de Esmirna, conheci o conhecimento de Pérgamo, a temperança de Tiatira, a paciência de Sardes, a piedade de Filadélfia, o amor fraternal de Laodiceia. Porém agora eu quero conhecer a pedra de coroa. É uma escada, rumo, é um caminho, é uma escadinha de 7 degraus, rumo à perfeição. A perfeição não vem quando você chega no amor fraternal. Isso tudo ali é dado para uma era humana. Isso ali tudo é dado para um estado de espírito humano. Mas a perfeição vai quando você, então, mesmo estando na era de Laodiceia, consegue atrair Deus, puxar Deus. Você tem alguma coisa em você que atrai Deus. Tem um desejo em você que desperta Deus, que busca Deus. Para o seu dia a dia, para a sua vida, para o seu casamento, para os seus cultos. Aí nós vamos poder dizer, não mais vivo eu, o amor, a pedra de coroa, o amor ágape agora vive dentro de mim. Mensagem, a estatura de um varão perfeito. Não tem como, Pedro disse, aquele que não vê essas coisas. Pedro disse,
1 Pedro, capítulo de número 2, capítulo de número 1, verso 18 em diante, Pedro disse: acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, conhecimento a temperança a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal. E ele disse, e ao amor fraternal, ele disse, o amor, ou seja, a caridade, ou seja, a pedra de coroa, ou seja, o amor ágape, o amor divino de Deus. Ele disse, porque aquela igreja, aquele marido, aquela mulher, aquele jovem, em quem não há essas coisas, a Bíblia diz, é cego, nada vendo ao longe. Ele parou na 7ª era, ele descansou, ele dormiu por ali, e se contentou apenas em ter uma fé humana. Mas ele precisa agora da fé celestial. Ele precisa agora, ou seja, do amor ágape, do amor divino trabalhando dentro dele. Irmão, a experiência que nós temos que ter com Deus tem que sair da lógica humana, tem que sair da cabeça, tem que descer no coração, tem que impactar o espírito, tem que mudar a vida. Mas aí você vai ver o quanto os homens são limitados. Limitados, somos homens limitados. E a maneira de vencer, às vezes, sabe qual é? É reconhecendo. Eu estava meditando, nós temos que reconhecer. Que dia que você olhou para o seu marido e disse, olha, eu vou ser sincero, eu não estou dando conta, me perdoa. Que dia que você olhou para aquela mulher e disse, eu preciso, me perdoa, a realidade é essa, eu não estou dando conta. É assim que cresce, reconhecendo. É assim que cresce, criando um sentimento mútuo, não de uma falsa humildade, mas de uma verdadeira humildade. Não de um falso amor, mas de um verdadeiro amor. O verdadeiro amor te faz falar assim, me perdoa, eu não estou conseguindo, mas eu vou melhorar. Eu sei que se eu colocar para fora, eu vou conseguir melhorar, me perdoa. Tenha paciência comigo, tenha paciência uns com os outros, porque aí sim, nós vamos atraindo aquela pedra de coroa, porque a verdade é, a Bíblia diz que ele desce, ou seja, ele desce, e você vê que existe apenas um espaço entre o amor fraternal e a pedra de coroa, escrito assim, Espírito Santo. O Espírito está ali no meio, esperando você, querendo atrair você. O Espírito está ali no meio, torcendo por você, dizendo, vai, receba a fé, vai, receba a virtude, receba a ciência, receba a temperança, receba a paciência, receba a piedade, receba o amor fraternal. E depois que recebeu, bate na porta agora, esse entra e meio ali, escrito Espírito Santo, bate na porta e entra para dentro agora da pirâmide. Entra para dentro agora do amor ágape, do amor divino, do amor de Deus. Mas o que é isso, pastor? Isso são as profundidades que o profeta irmão Brana pregou. Isso são 7 trovões, de onde às vezes emana um monte de heresias. Isso é 7 trovão. Fé é trovão, virtude é trovão, ciência é trovão, paciência é trovão, piedade é trovão, amor fraternal é trovão. Que é isso? Cristo em vós, disse Paulo, é a esperança da glória. O amor ágape, o profeta disse, é a esperança da glória. Ó, irmão, isso é muito profundo, simples, mas profundo. Como que eu vejo Deus escondido e revelado na simplicidade. E o profeta irmão Brana vai e disse assim, e precisamos como igreja do amor ágape. Mas ele disse, e às vezes temos o amor filho. E ele disse assim, e o amor filho, mensagem amor, parágrafo de número 25 em diante, ele disse assim, é um amor que já está sendo pervertido, ou seja, está sendo desvalorizado, está perdendo já as suas proteínas, porque tudo foi emanando daquele amor do topo da pirâmide, ou seja, o amor emanou do amor. O amor filial, o que é amor filial? O profeta irmão Brana disse assim, o amor filial, ele é aquele amor entre marido e mulher.
Está escrito aqui no parágrafo de número 25, ele disse, sabe o que é o amor filial? O amor filial é aquele que não deixaria o marido trair a sua esposa. Ele disse, o amor filial é aquele amor que não deixaria aquele homem deixar a sua mulher e ir embora com outra, porque tem um pazinho de pernas mais bonita. O profeta disse, o amor filial é aquele amor que defende a sua esposa, que defende o seu esposo. É aquele que te faz entender que ele é o Cristo, você é a igreja, um cuidando do outro, um amando o outro, um zelando pelo outro, um não expondo o outro. Quando um começa a expor o outro, não cuidar do outro, não amar o outro, você pode se dizer, o amor filial está indo embora. O amor ágape é o de Deus, Cristo e a igreja. O amor filial vem para o tipo, para o natural, o marido e a mulher, já desceu um pouquinho. E o profeta, irmão Branham, disse assim, ó, a ausência deste amor filial, ele disse, leva um homem a trair a sua esposa. E aqui ele vem e disse naquela mensagem, fé perfeita, preste bastante atenção. A fé domina sobre toda a circunstância. Além do mais, a fé e o amor estão relacionados. Olha bem para você ver. Que segredo! Isso ali nos leva de volta à eternidade. Um ponto sendo ligado no outro. É como a aliança, você não verá o fim dela. Um ponto sendo ligado no outro. Por isso que o casamento não deveria ter fim. Por quê? É um ponto ligado no outro. E o profeta disse, a fé domina todas as circunstâncias. E ele vem e disse assim, você percebe isso? A fé e o amor estão juntos. Ele disse, isto é a essência, porque sua fé está baseada num Deus que é pura essência do amor. E não tem como estar baseado em um Deus que é pura essência do amor e não ter o amor. E ele disse assim, então a fé e o amor, ambos operam juntos. Aonde você vê a fé na pirâmide? Na base, no princípio. Aonde você vê o amor na pirâmide? No topo. E o profeta disse, a fé e o amor operam juntos. O que isso significa? Apocalipse 1, verso 3. Eu sou o primeiro, a fé. Eu sou o último, o amor. A fé e o amor operam juntos. O que isso significa? O profeta disse, estamos de volta à palavra original, à era efesiana. Por quê? Porque tem que casar fé e amor. Ou seja, a mensagem do profeta, ela nos leva ao topo da pirâmide, nos coloca no amor ágape, que é o amor divino, e depois tem que casar a fé, primeira era da igreja, e tem que casar o amor juntos, andam juntos. Para quê? Para então haver uma ressurreição dos santos das eras passadas. Porque a fé e o amor se casaram. E o profeta disse assim, quando você tem o amor ágape, ele disse, você então tem a fé. Ele disse, é difícil você ter fé e não ter o amor ágape. E a Bíblia vai e disse, o amor tem se esfriado. Por quê? Porque a iniquidade, ela tem multiplicado. E agora que a iniquidade tem multiplicado, o amor vai esfriando cada dia mais. E se o amor vai esfriando, fica difícil de ter fé. O profeta disse, a fé e o amor andam juntos. Você quer fé para vencer o mundo? Você quer fé para vencer a si mesmo? Você quer fé para vencer o pecado? Você quer fé para trazer o filho, trazer o marido, trazer a esposa? Para resolver os problemas? É impossível ter fé sem amor, o profeta disse. E aqui ele vai e disse aqui, por exemplo, como dois jovens. O moço se enamora daquela jovem, ela se enamora dele. Com o tempo vão se conhecendo melhor e então seus corações começam a bater como um só. Fé perfeita, 87. Apesar de ainda não serem esposos, mas o seu amor os une, tem confiança um no outro. Isto é o amor filial. E ele disse, agora, se verdadeiramente ama um ao outro, e o jovem sabe que a moça lhe ama, e ela também conhece que ele a ama, então tem confiança e fé um no outro. Se não tem fé um no outro, seria melhor que não se casassem. Tem que ter fé um no outro. Tem que se ter fé, confiança
E se você separa estes dois seres, pondo um no extremo norte, o outro no extremo sul, todavia seguiria pulsando aquele amor de um para com o outro. Foi o que aconteceu. Jesus foi assunto aos céus. Ele foi, digamos, ao extremo sul, a igreja ficou ao extremo norte, mas nem essa distância física de Cristo e a igreja apagou o amor dos verdadeiros eleitos. Você está aqui fisicamente, ele está lá fisicamente, mas o amor por ele está pulsando dentro do coração da igreja noiva. Está pulsando, está batendo, os batimentos estão acelerados da igreja por Cristo. Ela põe a mão na artéria, está pulsando. Ela põe a mão no pulso, está pulsando. Ela põe a mão no peito, está pulsando. Ela põe a mão no tornozelo, está pulsando. O amor da igreja está pulsando por Cristo. E o amor dele está pulsando por ela. Tanto que ele está pulsando, que ela vai subindo de Éfeso a Esmirna, até chegar ao amor fraternal. E ele vai descendo a pedra coroa para se encaixar e casar com ela. Oh, aleluia! Se você não sente o amor pulsando pelo seu marido, casamento em crise. Se você não sente o amor pulsando pela sua esposa, casamento em crise. Se você não sente o seu coração pulsando por ele, vida cristã em crise. Tem que pulsar, tem que ter sinais, tem que ter batimentos. Eu creio assim com a minha alma, irmão. Eu disse certa vez, há mais de 7 anos atrás, estou disposto a sofrer por isso. Eu creio que uma igreja, ela tem que pulsar amor para com Deus. Tem que ter batimentos. Seu louvor tem que mostrar que há batimentos de amor. Sua oração tem que mostrar que há batimentos de amor. Sua vida tem que revelar que há batimentos de amor. Aí é como aquele casalzinho de velho, né? Os pais do senhor, hein, irmão Márcio? Como disse, o que eu vou fazer se o velho morrer? O que eu vou fazer? 82 anos. O que eu vou fazer se o velho morrer? Eu morro também. Por quê? Porque mesmo em mais de 50 anos de casado, mesmo em mais de 50 anos de casado, está pulsando. Não importa. Seu casamento, seu relacionamento com Jesus começou aqui nessa dimensão há poucos dias. Tem alguns que há 5 anos, tem outros que há 20, 30. Esse casamento ainda é muito recente. Tem que estar pulsando. Tem que estar pulsando, tem que ter vida. Quando os sinais do batimento somem, você começa a ficar em alerta. Está caindo os batimentos. Mateus 24, 10. Por multiplicar-se a iniquidade, os batimentos do amor começaram a cair. Começaram a diminuir, e eu ouço lá naquela tela, como chama o cardiograma? Eu ouço lá naquela tela o sinal do alerta dizendo, está morrendo. Foi o que Jesus disse em Mateus 24, está morrendo. Olha a risca, olha a linha reta lá, está morrendo. Escuta o apitar lá, está morrendo. Escuta lá os batimentos da igreja, está diminuindo. Olha os batimentos daquele casamento, está diminuindo. Ele sai como um animal e chega como um animal. Tem uma estátua de sal dentro de casa. A igreja não pode ser uma estátua de sal. Como a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ela tem que ter batimento, tem que ter pulsação, ela tem que ter vida dentro dela. Oh, meu Deus do céu. E olha para você ver o que é o amor ágape. Estamos no primeiro ainda. O profeta disse assim, é o exemplo desses 2 jovens. Se você coloca um no extremo sul, outro no extremo norte, todavia seguiria pulsando aquele amor de um para com o outro. Oh, Jesus, não deixe meus batimentos diminuírem. Não deixe a minha visão embaçar, Senhor. Não deixe a minha fé esfriar, meu Deus. Quando ela começar a esfriar, permita-me correr, sacudir, permita-me fazer uma reanimação cardíaca, meu Deus. Porque eu sei que o teu Espírito Santo, ele está aqui agora. Se os meus batimentos estão diminuindo, Senhor, faz uma reanimação cardíaca agora. Eu não vou
vou pedir o Senhor para fazer um cateterismo, porque o Senhor trabalha com perfeição. Ele disse: visitarei a vossa carne e te darei um coração mole, macio, sensível, novo. Talvez este está cheio de gordura, foi obstruído pelo pecado, foi machucado pelas intrigas, foi ferido pelas traições. Mateus 24:10, irmãos, trair-se-ão uns aos outros, ausência do amor fraternal, irmão. Talvez este coração foi obstruído pela gordura, pelos exageros, porque faltou amor filial, marido traindo uns aos outros, marido e mulher. E aí eu digo: Deus, todavia não quero um cateterismo, todavia não quero fazer um ponto safena, eu quero agora, Senhor, estou diante de um Deus criador, um Deus que tem poder de trazer do nada a existência, Elohim, o subsistente de si mesmo. O Senhor coordena uma terra a uma velocidade de 1.600.000 quilômetros por hora. O Senhor criou um universo que ninguém pode medir o seu comprimento. Deus, o que é um coraçãozinho pequenininho de carne para o Senhor transformar? Isso não é nada para mim, diz o Senhor. Que seria um coração? Eu troco veias, eu refaço tecidos, eu vou desobstruir as veias entupidas. E às vezes alguns vão ao CTI. E às vezes o Espírito do Senhor faz o papel do enfermeiro. E ele diz: os batimentos estão caindo. Os batimentos estão caindo. Como, doutor? Como que o senhor percebe? Não vejo o cardiograma. Mas eu percebo que os batimentos estão caindo. O cardiograma do homem não é o cardiograma de Deus. Como que o senhor percebe, doutor, que os batimentos estão caindo? Como que o senhor percebe, pastor, que os batimentos estão caindo? É porque eu percebi pela oração. É porque eu percebi pela frequência de cultos. É porque eu percebi na maneira de cantar. É porque eu percebi na maneira de visitar o altar. É porque eu percebi na maneira de ler. É porque eu percebi no trato, na maneira de lidar uns com os outros. Eu percebi no companheirismo. Os batimentos estão caindo. É momento de fazer tratamento intenso. Se os seus batimentos estão caindo, comece a tratar a você mesma. O Senhor está aqui nessa manhã. Casamento morto, Ele ressuscita. Tem casamento que não tem batimentos há muitos anos, mas o nosso Deus está aqui. Ele pode restaurar casamento sem batimento. Irmão, eu sirvo um Deus que Ele é assim. Ele faz coisa impossível, coisa morta, Ele ressuscita. Coisa podre, Ele ressuscita e faz cheirar bem novamente. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que eu sirvo. Não tem coisas que Deus não possa fazer. E o profeta vai e diz assim: todavia seguiria pulsando aquele amor de um para com o outro, porque se amam. Agora, se você em verdade ama ao Senhor, não somente por tratar de escapar do inferno, mas porque você em verdade lhe ama, então você terá fé em Deus. Isso é, se você lhe ama, porque quem ama a Deus tem fé. Não tem como ter fé sem ter amor. Fé te dá confiança, fé te traz esperança. Eu tenho fé, eu tenho esperança que o mover de Deus pela palavra pregada aqui dentro dessa igreja nos levará no arrebatamento, vai transformar os nossos corpos, vai nos fazer uma igreja sobrenatural de Deus. Casamento, eu tenho fé, mas não tenho fé sem amor. Eu tenho fé que aquele casamento destruído, ele pode ser restaurado. Eu tenho fé que aqueles filhos que estão desfacelados, eles podem ser curados, trabalhados. Deus, quando age, meu Pai, não resista, saia da frente. Agindo Deus, quem impedirá? Deixa Deus tomar controle.
Oh, Jesus. Olha aqui para você ver. Há pouco houve o caso de uma senhora aqui em Louisville, que havia sido uma cristã por muitos anos. Essa é você. Porém, se enamorou de um homem que tinha apenas, escuta bem, hein? Principalmente os jovens. Mas não esqueçam os velhos também. Grande é este mistério, digo, porém, entre Cristo e a igreja. E namorou-se de um homem que ele tinha apenas uns 2 anos de cristãos. Ele era um recém-convertido. Estavam enamorados e se casaram porque tinha essa confiança um no outro. Então a mulher disse ao seu esposo: olha, querido, deve ser muito difícil para você, um cristão novo, uma vez que tens tido que passar por lugares tão maus. Antes ele bebia muito, vocês sabem. Suponho que, possivelmente, terás tentações muito grandes lá fora. Porém, quero que saibas isto, querido. Se chegares a cair em alguma tentação um dia lá fora, por favor, não fique fora de casa. Olha aqui para você ver. Por favor, não fique fora de casa. Volte aqui. Estarei te esperando para te ajudar em oração, até que obtenhas a vitória. Ficarei, porque quando me casei contigo, fiz porque te amo, e não me importa o que haja sido, nem o que sejas, de todas as maneiras eu te amo, querido. Que confiança. Se ela fala isso para um homem que não tem o amor filial, ele dizia: agora eu posso cair nas mazelas da vida. Agora eu posso ir para a esparrela. Ela disse que me perdoa e me aceita se eu fizer errado. Eu posso fazer, ainda posso contar para ela que vou ficar com a consciência tranquila. Característica de quem não é eleito. Indícios de semente cainita, quando pensam assim: faço porque é crente, faço porque não pode casar de novo, faço porque está obrigado a me suportar. Indícios de cainitas. E o profeta vem aqui e disse assim, mas uns dias depois, como ele não era cainita, e como ele tinha a presença do amor filial dentro dele, o profeta disse, uns dias depois ele estava comendo no meio com seus amigos, em seu trabalho, e ele disse, olhando para os seus amigos, lágrimas lacrimejou em seus olhos, e ele disse aos seus amigos: como posso fazer algo contra alguém que te ama de tal maneira? Ele disse: ali o tem você. Como poderia nós transgredirmos tal confiança? Quando você ama de fato, o amor constrange a pessoa a fazer o que é errado. Ele disse: como eu posso traí-la, sendo que o meu coração está cheio de amor filial? Como que eu posso traí-la? Como que eu posso virar as costas para ela? Como que eu posso deixar a minha casa? Às vezes a mente vira um vulcão, e aquele homem diz: está no limite, agora eu vou embora. Aquela mulher vira um vulcão e diz: está no limite, eu não suporto mais. Até quando vou ter que viver de uma fachada, de um faz de conta, não dou conta mais. A ausência do amor filial. Porém aqui o profeta vem e disse, aquele rapaz disse: como que eu posso traí-la, sendo que ela me demonstrou tamanho amor, tamanha confiança? E ele disse: com Deus é a mesma coisa. Quando éramos pecadores e estranhos, estando sem Deus ali no mundo, nesse lodaçal de trevas, então Deus veio a nós, Deus buscou a você, não você buscou a Deus. As escrituras dizem: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Deus desceu no lodaçal onde você se encontrava, lhe buscou, lhe tirou do nada. Isso deveria produzir o amor perfeito em seu coração, produzir o amor ágape. Olha o que você era antes e o que você é agora. O que fez essa mudança? O amor ágape de Deus. Ele te amou, te devotou amor. Não traia o amor de Deus. Alguém lhe amou. Não pode você então ter fé no que Ele tem prometido? O amor real e genuíno produzirá a confiança na palavra de Deus. E eu digo, o amor filial causará dentro das famílias, entre marido e mulher, a confiança um no outro.
Não teremos mulheres tão ultrapassadas, tão tolas, agindo como uma tola que o marido não pode olhar para o lado. Como eu conheci, não pode olhar porque belisca a sua costela. Não teremos maridos também, e vice-versa, doentes. Isso caracteriza a ausência do amor filial. Mas o profeta disse: quando vou viajar, Meda, não precisa pegar na minha gravata e apertá-la e dizer: vê lá o que você vai fazer, Meda. Brana, vê lá o que você vai fazer. Ele disse: não precisa. Ele disse assim: eu a amo tanto que eu carrego ela dentro de mim. E ele disse: então não poderei fazer nada contra ela. Eu também não digo: Meda, Brana, olha o que você vai fazer nesses 30 dias que eu estarei ausente. Ele disse: ela me ama tanto, temos certeza do amor filial entre nós. A ausência do amor filial, ou seja, o amor entre marido e mulher, o profeta disse: esta ausência destrói vidas. E aí você vai agora ao amor paterno, materno. A ausência do amor paterno, materno dentro de casa, às vezes faz aqueles pais viverem uma vida incomunicável com seus filhos. A ausência do amor fraternal, porque você tem o ágape de Deus, e do amor ágape de Deus emanou o amor filho, marido e mulher. E deste amor filho emanou agora o amor materno e fraterno, porque o amor filho trouxe filhos ao mundo. E agora deve nascer o amor fraterno. Não sepulte, não mate o amor, deixa ele nascer. O ágape trouxe o filho, homem e mulher, marido e mulher. Mas o filho trouxe o materno, deu à luz o materno e paterno. Pais. Mas a ausência do amor materno e fraterno leva um pai a não querer ser pai e leva uma mãe a não querer ser mãe. A ausência do amor paterno e materno, ainda quando eles têm os seus filhos, leva aqueles filhos nunca ter tido a atenção dos seus pais. E aí nós temos aquela frase absurda daquele menininho de 8 anos. Menino, você pensa, menino não sabe nada, mas ele cresceu com 2 insensíveis dentro de casa. 2 insensíveis, que quando senta para comer na mesa, é para falar mal dos outros. 2 insensíveis, que quando o menino quer falar, eles empurram ele para o lado. 2 insensíveis, que nunca entrou no quarto dos filhos para fazer uma oração por eles. 2 insensíveis, que nunca conseguiu dar um beijo e um abraço nos seus filhos. Ele tem filhos, mas não tem o amor materno, paterno. Eles têm, mas não têm o amor. Eles têm porque aconteceu. Eles têm porque foi indesejável. Eles têm porque foi acidentalmente. Eles têm por força de circunstância. Mas falta às vezes o amor fraterno, materno e paterno. E aí você tem um filho incomunicável, um pai incomunicável, uma mãe incomunicável dentro de casa, que nunca conversa com seus filhos. E aí você vai, tem um menininho de 8 anos, chegando para o seu pai, virando para o seu pai, virando para sua mãe assim: papai, fala comigo. Mamãe, conversa comigo. E aí ela tem que conversar com o computador. Aí ela vai ter que conversar com o rádio. Aí ela vai ter que conversar com desenhos animados a parte da manhã inteira, porque mamãe e papai são incomunicáveis. Aí ela tem que conversar com os amigos na escola. Não recebe o amor dos pais dentro de casa, eles vão procurar algo para preencher o vazio que deveria ser preenchido dentro de casa e na escola dominical. Escola dominical é assim: você vai ali, vem aqui, vai caminhando. E aí você vai e os meninos vão na frente do quadro, na escola, na sala de aula. E aí, o que você gostaria de ser, meu filho? Aí menino, você já viu, né? Menino fala coisas, né? E aí vem um e fala assim: sabe, professora, não estava entendendo, não era hora de fazer essa pergunta. Professora, vem um e fala assim: eu gostaria de ser um passarinho. Os pais deles viviam como um passarinho. O menininho disse: ora, eu gostaria de ser um leão.
O outro veio e disse: se eu tivesse a oportunidade de escolher o que eu seria na outra vida, eu gostaria de ser um golfinho. Credo, mas os golfinhos, eles são alimento dos tubarões. Então eu gostaria de ser uma tartaruga. Daqui a pouco vem aquele menininho que foi abafado dentro de casa por papai e mamãe. Aquele menino vivendo uma depressão sem saber. E você? O que gostaria de ser? Ele olha, pensa e fala assim: sabe, professora, eu gostaria de ser uma televisão. Mas eu não entendo. Um disse que quer ser médico, o outro disse que sonha ser advogado. Um quer ser tartaruga, outro quer ser leão, outro quer ser passarinho, e você quer ser uma televisão. O que é isso, meu filho? Sabe, eu amo tanto meu pai e a minha mãe, eu gostaria que os olhinhos deles brilhassem diante de mim como brilham diante da televisão. Eu amo tanto papai e mamãe, que eu gostaria de vê-lo até morder os seus lábios e fazer gestos alegres, como ele faz quando o seu time de futebol ganha. E você vai ver um pastor, às vezes, da nossa limpa e preciosa mensagem, às vezes até incentivar os seus jovens a torcerem por times de futebol. E aí você tem um caixote dentro de casa, destruindo o elo familiar. Passa a ser o mesmo voodoo que os feiticeiros usam na Índia, trazendo maldições para dentro das casas. E o menininho disse: eu queria ser uma televisão. Mas por quê? Me explica melhor. Sabe, eu tenho vivido tão longe. Meu filho, mas que maturidade é essa? Sofrimento traz maturidade. Pancada traz maturidade. Rejeição traz maturidade. Você vê crianças maduras, não são crianças em suas ideias. E aí ele quer ser uma televisão, por quê? É porque eu gostaria, agora digo eu gostaria, não disse o menino, mas eu amplio, eu gostaria que mamãe não perdesse nenhum capítulo da minha vida, como ela não perde nenhum capítulo da novela. Como saberei se vou no rápido? Não sei, né? Começa a pensar. Por que você gostaria de ser uma televisão? Gostaria de ver o meu pai comendo pipocas e tomando refrigerante comigo, como ele faz quando vai ver o seu jogo? Gostaria de ser uma televisão por isso. Porque aí eu sei que meus irmãozinhos ficariam olhando para mim. Aí eu sei que papai ficaria olhando para mim. Eu sei que mamãe ficaria olhando para mim. Aí eu sei que os olhos de todos estarão voltados por mim. Porque a criança quer ser vista, percebida. Papai, olha o vestido. Papai, olha o meu sapato. Papai, olha a minha mochila. Papai, olha a minha merendeira. A minha lancheirinha. Ele quer mostrar, olhe para ele. Não perca nem um capítulo da infância dele, curta ele. Não perdi um capítulo da novela. E aí vem um Satanás do inferno, me perdoe, irmão, mas eu tenho que falar a verdade. Dói, corta, dilacera. Vem um demônio do inferno, quando não vem transvestidos de novelas imundas, mundanas, e usa o santo nome de Deus. Eu não vejo novela não, sabe? Mas agora tem a minissérie do Rei Davi. E é tão maravilhosa. É bíblico, sabe? É bíblico. Eu sei que é bíblico. O Rei Davi é bíblico. Mas aqueles personagens lá não são, não. O Rei Davi é bíblico. Mas o espírito que o Rei Davi transmitiu é um. E que aquele ator transmite é outro. Espíritos subliminares. Sutil. A minissérie do Rei Davi, como nós ouvimos certa vez lá em casa, em Belo Horizonte. Eu tenho uma televisão, e isso não me engrandece nem me diminui em nada, que eu nem antena tenho, graças a Deus.
porque eu não posso gastar o meu precioso tempo com isso, porque senão eu me perco nas coisas que eu preciso conhecer de Deus. Eu desperdiço o meu tempo. Você precisa de ocupar com algo bom para não desperdiçar o seu tempo. Aí nos chegam alguns abençoados e a televisão nunca fica ligada, e passa 2 dias, a televisão não está ligada, passa 3 dias, a televisão não está ligada, e começa a roer a unha, e começa a dar acesso, e os filhos começam a dizer, mas nós não vamos ver nada. E daqui a pouco, tão tarde da noite, você ouve a abençoada e o abençoado, e os abençoados dizendo, sabe, hoje é dia do rei Davi adulterar. Eu queria tanto ver o adultério do rei Davi hoje. Logo o adultério do rei Davi que você quer ver. Você não quer ver o dia que o rei Davi trouxe a arca para Israel, e ele saltava, gritava, chorava de alegria? Você não quer ver o rei Davi chorando, arrependendo? Você não quer ver o rei Davi pagando com a sua vida, a sua desobediência, ter um filho querendo matar o pai? Não, pastor, é a rainha Esther. É a rainha Esther. O que tem? Não, pastor, é novela para crente. Parabéns. Novela para crente. Chique, né? Cerveja para crente. Pinguinha para crente. Cigarrinho para crente. Joguinho para crente. Pastor, esse agora pode porque não tem alcatrão, não tem nicotina e não vicia. Ainda tem gosto de morango. O diabo é inteligente, gente. Você está achando que o diabo é tapado, ultrapassado? É guerreiro antigo, é estrategista. Ele sabe enganar, ele sabe matar. É nós que precisamos sacudir a poeira e alcançar uma libertação total de Deus, para limpar o nosso arraial santo. Queria ser uma televisão para ser assistido como o rei Davi, para ser assistido como a rainha Esther. Queria ser uma televisão para ver papai falar bem de mim, como fala bem do Datena. Nem sei se aqui tem isso. Deve ter, né? Mas é realidade. E aí você vai e não vê aquelas vampiras, aqueles endemoniados, que fazem a novela chamada novela para o mundo pecaminoso, mas você vai e assiste aquela que o diabo põe nome de novela para crente, onde o nome de Jesus é vilipendiado, envergonhado, onde quando refere-se a um crente é com ares pejorativos. Eu não sei porque nunca vi. Olha lá que aqueles atores daquelas novelas, chamadas de novelas e minisséries para crente, que está pegando um monte de crente aí, olha lá que aqueles atores são os mesmos das novelas mundanas, e olha lá, não sei, não posso afirmar, mas olha lá que não sejam eles os mesmos atores de filmes pornográficos. Olha lá que o rei Davi, hoje é o adultério do rei Davi. Por que você quer ver o adultério do rei Davi? Porque quero ver ele deitar com a Betseba. Me disseram que Betseba era a mulher mais linda que tinha ali naqueles dias. Porque me disseram que o rei Davi engravidou Betseba. Então o que você está querendo ver? É sexo, é adultério, é cobiça. Como um dia eles rodaram na igreja o filme da rainha Esther. A beleza da rainha Esther veio de um banho de rosas que ela tomou. E está lá a rainha Esther tomando um banho de rosa e todo mundo assistindo. A rainha Esther era linda, né? Aquela carinha bonita, né? A rainha Esther, a rainha Esther. Bem, a rainha Esther tomando um banho, recebendo a unção das rosas. E eu sei a unção dos cravos, né? É uma realidade, irmãos. É uma realidade. Estou falando a verdade. Eu sei que se o profeta vivesse aqui e tomasse ciência disso, ele falaria a mesma coisa hoje. Porque ele falou quanto aos filmes e as novelas e os trabalhos e os programas de humores que existiam no seu tempo. Ele cansou de falar sobre Todos Amam Suzy.
Ele cansou de falar dos filmes. Ele cansou de falar de Mary Moore, aquela prostituta, ele disse. Sabe por que ele chamou ela de prostituta? Porque foi a primeira mulher que apareceu na TV americana dando um beijo na boca. Ela não vestia como veste muitas das nossas crentes. Foi a primeira mulher que eles disseram ter vestido um maiô, que parecia um calção lá no joelho de jogador jogar futebol. E se ele estivesse aqui hoje, nosso profeta estaria louco, desesperado, em ver pastores no púlpito, subindo no altar, como eu já vi, com a camisa de time de futebol por baixo do terno. E ainda dizer assim, nós temos aqui muitos, não vou falar, né? Nós temos aqui muitos vascaínos, botafoguenses, e pare. Nós não temos aqui muitos cruzeirenses e atleticanos. Nós não temos aqui muitos flamenguistas ou vascaínos. Nós temos aqui os filhos de Jesus Cristo. Em vez de você gritar zero, em vez de você gritar galo, você grita Jesus, Jesus, Jesus. Jesus é o grande. Pastor, o que isso tem a ver com amor ágape? O que isso tem a ver com amor ágape, pastor? Onde o senhor foi agora? O que isso tem a ver com amor filial? Você não está vendo? Quem tem amor filial não trai a esposa. Quem tem amor ágape divino não trai o esposo de cima, o Espírito Santo. Pastor, o que isso tem a ver com amor filial? Não sabe? O que isso tem a ver com amor fraternal? A 7ª virtude da pirâmide. Amor fraternal é amar o próximo como a ti mesmo. Amor de irmão para com irmão. O que isso tem a ver? Tem a ver o que eu estou cansado de ver, como eu vi muitas vezes pelas ruas de Belo Horizonte. Um grupo de homens endemoniados saindo de um estádio e pegando um pedaço de pau, e só porque viu outro jovem, um jovem que às vezes está fazendo faculdade, um jovem às vezes de uma boa família, teve a infelicidade de parar num lugar daquele, num chiqueiro daquele, só porque ele teve a infelicidade de estar lá e comprar uma camisa do time, pôr uma touca do time, e achar que estava fazendo o máximo. Vem um grupo de 20 homens, pega um pedaço de pau, uma barra de ferro, e vai batendo nele. Ele tenta correr, eles jogam ele no chão. Ele tenta correr, eles batem na cabeça dele. Depois de desmaiado, você vê um homem ainda dando paulada na cabeça dele, para certificar de que ele morreu. A ausência do amor fraternal leva um torcedor a matar o outro. Isso no mundo, o profeta disse, o mundo está morrendo pela ausência do amor de Deus. A ausência do amor fraternal leva um irmão a perseguir o outro, um irmão difamar o outro, um irmão caluniar o outro. Não mata com tiro, com flechas, mas mata com palavras, atitudes, gestos, ações indevidas. Amor fraternal, irmão matando irmão. Amor filial, você encontra marido e mulher se separando. Por que se separam? A ausência do amor filial. Porque traem uns aos outros, a ausência daquele amor filial. Por que os filhos estão morrendo? A ausência do amor paterno, materno dentro de casa. Aí você tem aquele jovem lá do Rio de Janeiro, se tornou um viciado em drogas. Aquele jovem que perdeu os cabelos da cabeça, perdeu os cabelos de dentro do seu nariz, perdeu os cabelos, não havia mais nenhum fio de cabelo no seu corpo, perdeu todos os cabelos do seu corpo, perdeu os cabelos da sobrancelha, se definhou, ficou com a imunidade baixa. Por que você está assim, meu filho? De tanto cheirar cocaína. Por que você está assim? De tanto usar drogas, já usei tudo que é tipo de drogas, e isso agora me deixou deformado desse jeito. Mas meu filho, tanta coisa boa para você escolher, você escolhe ser um drogado, você escolheu esse caminho difícil. Ele disse assim, mas não é o que eu queria ser, Senhor. Mas por que você é isso? Ele disse, não sei.
E aí eles insistem mais um pouquinho, mas por que você terminou assim? E ele disse, não quero falar, me constranjo de falar. Mas por quê? O que tirou os seus cabelos? O que definhou o seu corpo? O que te fez perder as suas oportunidades na vida? Ele olha e diz assim, o amor. E ele disse, mas você vai culpar logo o amor? O amor é que resolve o problema conjugal? O amor resolve o problema das drogas? O amor resolve o problema do mundo? Você culpou o amor? Ele disse, não, melhor dizendo, a ausência do amor. Ele disse, eu não queria ser bandido, eu não queria ser drogado, eu não queria ser isso, eu não queria ser presidiário. Ele falou assim, eu me lembro ainda na minha infância que eu escrevia na escola. Os cadernos estão lá em casa, em cima do guarda-roupa velho. Eu queria ser, era um médico, Senhor. Eu queria ser um médico ou então um veterinário. Este era o meu sonho. Mas o diabo, ele é especialista em destruir sonhos, em destruir vidas, em aniquilar valores. Mas por que você não tentou carreira? Eu queria ser um homem de bem, mas por que você não foi um homem de bem então? Ele disse assim, porque eu nunca fui amado. Meu pai não me amou, minha mãe não me amou, meus irmãos não me amaram. Eu sempre, por causa da minha pobreza, eu não me sentia amado na escola. Onde eu era rejeitado e ferido. E daqui a pouco, está aí a raiz do problema. Está aí a conclusão. A ausência do amor fez dele um vítima desse sofrimento. Vítima dessas tragédias. Vítima dessas aflições. A ausência do amor dentro de casa. Não se sentiu amparado pelos pais. O pai não tinha tempo, a mãe não tinha tempo, a família não tinha tempo, os avós não tiveram tempo, a igreja não teve tempo, ninguém teve tempo. Família totalmente desestruturada. E agora fez daquele homem uma vítima, mas graças a Deus que ele era um predestinado e Deus cruzou o caminho dele. E o salvou, e o libertou, e fez dele um homem santo hoje. Porque senão, era mais um que a sepultura estaria com a boca aberta esperando ele. O que levou ele a sofrer assim? A ausência do amor paterno. Tem lares que falta amor paterno, falta amor materno. Tem casamentos que está faltando amor filho, para viver mais feliz, para viver como marido e mulher, para viver como crente. Como que o amor ágape, como que o amor divino de Deus vai tomar controle, se nem estas coisas humanas nós conseguimos colocar em ordem em nossa vida? E aí nós perguntamos, quem é o culpado do divórcio? Quem é o culpado das rebeliões? Quem é o culpado das divisões? Quem é o culpado das igrejas, das famílias divididas? Quem é o culpado dos companheirismos arrebentados? Onde pessoas discutem uma tese como cães, como leões, brigando por uma carne. Quem é o culpado? A ausência do amor no coração dos homens. Porque quando você ama, é totalmente diferente. Quando você ama, é como disse o irmão Brana, eu amei aquele maníaco, sentir o amor ágape. E ele disse, e quando eu o amei, ele caiu de joelhos perto de mim. Quando você ama, as coisas vão prostrando. Vão prostrando, o profeta diz aqui, nosso tempo acabou, mas é uma linha tão boa, um assunto tão gostoso. O profeta irmão Brana vem aqui e disse assim, ó, o amor conquistará o maior inimigo que existe na face da terra, é o amor. Apenas ame, o amor trará fé. Agora, obtenha isso, o amor. E aqui ele vai dizer assim, ó, as pessoas têm visto muitas simulações do amor de Deus. Ele disse, não simule nada. As pessoas estão ficando enojadas e cansadas disso, seja o que você for. Se você é um cristão, seja um. A graça de Deus te fará um.
não forje nada. E o homem chegou mais perto de mim, o maníaco, e eu não estava forjando o amor. Ele disse: é melhor você não blefar, é melhor você saber que o tem, porque senão você estará enrolado em algum lugar. Pastor, como resolver o meu problema? O profeta disse, parágrafo 25, o causador de todos os problemas é a ausência do amor. O causador de intrigas familiares é a ausência do amor. O causador de divisões em igrejas é a ausência do amor. O causador dos divórcios é a ausência do amor. O causador da criminalidade é a ausência do amor. Quantos filhos seriam melhores se tivessem sido amados? Quantos maridos não teriam ido embora se não tivessem sido amados? Quantas esposas não teriam ido embora se tivessem sido amadas? Quantos problemas seriam evitados se houvesse mais amor? Faça tudo com amor. Venha para essa igreja com amor. Cante com amor. Ore com amor. Glorifique com amor. Escute essa mensagem com amor. Entre essas portas hoje à noite para o seu culto de Santa Ceia com amor. Quando os problemas surgirem dentro da sua casa, antes de usar a razão, pense no título dessa mensagem: amor. Quando os leões rugirem, lembra do profeta falando daquela moça: querido, eu sei que tens muitos problemas lá fora, mas se as coisas estiverem mal lá fora, lembre-se, o amor filial está aqui, o seu abraço está aqui, o seu beijo está aqui, a sua ternura está aqui, o seu único caminho de escape está aqui. Não há outro caminho, não há outra válvula de escape, está aqui. Volte, volte, volte. Se algum dia ferires no caminho lá fora, lembre-se que Ele está aqui com os braços assim. Volte, volte, volte. O amor está aqui. Feche os seus olhos nesse momento. Se você quiser, se coloque de pé. Eu gostaria que você fizesse uma oração. Reveja os seus valores, os seus conceitos. O que você poderia falar com Deus agora? Você pode falar alguma coisa com Deus? Pode falar? Fala alguma coisa. O mundo está morrendo por falta de amor. Não deixe a igreja morrer por falta de amor. O mundo está morrendo por falta de amor. Não deixe o seu casamento, os seus filhos morrerem por falta de amor. Dê aos seus filhos, dê ao seu marido mais amor, dê à sua esposa mais amor, senão irão buscar em outro lugar. Encontrarão péssimas amizades, péssimos conselhos, péssimas igrejas. Vamos dar amor para eles aqui, senão encontrarão péssimas igrejas. O que leva um homem a trair a sua mulher? A ausência do amor. O que leva uma nação a ter uma bomba atômica? A ausência do amor. Minha irmã, o que leva um filho a matar um pai? A ausência do amor. O que leva um pai a matar um filho? A ausência do amor. O que leva um cristão a não perdoar? A ausência do amor. O que leva uma igreja, um companheirismo se dividir? A ausência do amor. O mundo está morrendo por falta do amor. Não deixe a sua vida morrer. Quem souber, cante. Quem não souber, ore. Faça o seu culto, leve a sua reflexão. Leve a palavra de Deus. Prepare-se para a ceia, a santa ceia do Senhor. E o homem vil e pecador debalde então suplicará o amor de Deus será. O amor fiel, tudo pode mudar. Filhos, família, corações, maridos, esposas, igreja. O amor tudo pode fazer. O poder do amor ágape, o amor de Deus na igreja, o poder do amor filho, marido e mulher.
revelar o poder do amor paterno, os pais. Ame uns aos outros. Ame a Deus sobre todas as coisas. Internautas, o amor de Deus. Ame a uns aos outros. Ame a família. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame essa mensagem. Isto são os trovões. Isto é a fé de Rápito. Isto é o que resolve o problema da igreja, o problema do mundo. Parágrafo 25, mensagem: o amor. No céu, se o mar em tinta se tornar e em papel o céu também, e a pena então sempre a correr, o amor de Deus a descrever, o descrever tão grande amor ao mar daria o fim, mas onde pois está o livro em que escrever tal amor, sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Senhor Deus, Pai, agradecemos ao Senhor por tão grande amor, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado por essa escola, Senhor. Leva-nos abençoados, selados com a Tua palavra, Senhor. Que possamos ter gosto, alegria, gozo em estar aqui Te louvando, Deus. Logo mais, venha mover sobre a igreja, dá-nos um ótimo culto de Santa Ceia, aonde a Tua presença seja percebida, Senhor. Estamos Te esperando, Te glorificando, Te exaltando, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe a todos e até logo mais às 19 horas. E agora nós vamos realizar o batismo da Elisa, né? Elisa está com desejo de ser batizada, está com desejo de tomar a ceia hoje. Seu pai vai trabalhar, você não quer esperar ele, quer tomar a ceia hoje, né? Então nós vamos fazer o batismo. Ela quer participar da Santa Ceia, então nós vamos batizá-la agora lá no Glória. Quem puder ir assistir, participar, isso é bom. Deus abençoe, vão em paz. Deus abençoe os nossos internautas em Passos, também em São Sebastião do Paraíso, também em Belo Horizonte, também em Uberaba, Bom Despacho, irmão Isaac, irmão Lucas, Deus abençoe. Deus abençoe também em São Francisco, Minas Gerais, em Ribeirão Preto. Deus abençoe. Logo mais às 19 horas estamos aqui tomando o pão, bebendo o vinho e lavando os pés. Deus nos abençoe.